Eu sei que foi ajudado no caso de um julgamento de uma pessoa que parece que assassinou a mulher e através de uma carta psicografada ele foi absolvido, né? Inocentou o criminoso. E a gente sabe, assim, às vezes, de tantos casos de desencontro entre os casais, não é? De repente, uma desarmonia, e a gente tenta ajudar e não sabe como. Eu queria que você, com a sua palavra, com esse dom que você tem de se contactar com Jesus, se você poderia dar uma palavra para essas pessoas que estão atravessando um momento difícil de convívio conjugal, e essa família que não pode se desagregar. Nós temos um problema a resolver nestes casos de imunização espiritual. A imunização espiritual é sempre feita com a palavra centralizada no bem e com esquecimento de todo o mal. Se nós não falarmos coisa alguma a respeito de algum pequenino erro de alguém, aquilo não segue para diante, porque nós devemos ser estações terminais de toda a fofoca. Porque a fofoca é hoje um instrumento interessante, né? Até engraçado. Mas a fofoca também mata, né? Também. Agora, o caso de Campo Grande, as nossas sessões não são sessões de provocar manifestações. Nós estudamos o Evangelho, comentamos o ensinamento de Cristo e nos colocamos à vontade de algum amigo espiritual que queira se comunicar. A reunião era feita, talvez ali, com umas 400 a 500 pessoas. Algumas do lado de fora, quando essa senhora muito jovem se comunicou para o marido chamado João de Deus. O terceiro sobrenome eu não me lembro. Então falou com ele que se lembrava exatamente do dia em que eles estavam chegando de uma festa e que ele, ao retirar o cinto de que eles se tinham unido, porque eles tinham feito uns 6 quilômetros ou 8 quilômetros de viagem para ir a uma festa de aniversário, não sei, parece que era uma festa de aniversário. E ele, então, temendo a atualidade, os assaltos da atualidade, se muniu de um revólver e pôs no cinto. Então, que ela se lembrava perfeitamente da noite em que eles chegavam, em que ela se sentou na cama e que ele, ao retirar o cinto, o gatilho esbarrou em algum corpo que nem ela nem ele poderiam determinar. E o tiro saiu e veio sobre ela, e que ele era inocente de tudo aquilo. Que ela partiu deste mundo lamentando aquele acidente. E como ela sabia que ele estava à vésperas de julgamento, que ela pedia muito a Deus para que os juízes e para que os jurados considerassem a inocência dele, ele que tinha feito um segundo casamento e que era pai de um filho, porque o casamento dele com a comunicante era recente, ela não teve filhos, mas que o lar dele estava formado, ele era agora pai. Ela pedia a misericórdia de Deus que atuasse no cérebro dos juízes e dos jurados para que ele fosse libertado, para que essa senhora, que era a segunda esposa dele, e o filhinho, a criança, não sofressem privações com a ausência dele, que ele marchasse com a inocência dele para o julgamento, mas que Deus havia de abençoá-lo, que Jesus havia de lembrar dele. Então eu soube, depois não soube de mais nada, senão pelo jornal que os 7 jurados deram absolvição voto a favor dele. A favor. E ele foi liberto. E agora você me lembrou uma coisa que você sempre diz, que as pessoas que estavam lá e que viram, e o Chico sempre diz pra gente, que o telefone não toca
daqui toca para daqui pra lá. lá, É só sempre de lá de lá pra para cá, cá. que não adianta Lá a pra gente cá. querer insistir em querer falar com... Tem que aguardar o chamado, Tem que né, Chico? aguardar Vem, quando vem espontaneamente, vem de uma maneira que a pessoa sente no coração É. que ela está recebendo a verdade. É verdade. Eu posso provar isso.